Sejam bem-vindos a mais um episódio do Freudcast. Eu estava com saudades de falar isso. Saudade, né? Tive que assumir É. às vezes esse bom dia diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver vendo a gente, independente do horário, sejam bem-vindos a mais um Freudcast. Hoje vamos conversar sobre vida, sobre amor, sobre maternidade. Assunto muito especial, muito necessário. Estamos aqui com a Juliana Paldoani. Vamos conversar sobre câncer e maternidade. Ela que é autora de 2 livros, né, Entre Laços e Entre Laços 2, veio contar essa história de vida pra gente, sua experiência, para que muitas pessoas possam ver, ter esperança, viver com esse diagnóstico e viver a maternidade plena, como você vive. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Ai, obrigada, gente. É um prazer estar aqui, uma honra. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí também, né? É um prazer. Quem tiver interesse também, depois de trocar ideias, o pessoal vai deixar meus contatos, né? E tamo aí junto. Tamo junto. Vamos começar então pelo começo, como diz a Carol. Vamos pelo começo, O câncer. Porque o assunto aqui vai ser câncer e maternidade. Mas vamos fazer a introdução de como foi a descoberta do câncer, como você lida com isso, qual foi o seu câncer, até chegar a parte da maternidade, para aí a gente dar aquela... Como você lida com essa situação? Tá tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Porque foi o seguinte, em 2016 eu fui morar na Inglaterra, querendo fazer o meu mestrado em International Law, né, que é o direito internacional, sou advogada, formada em direito, né, então eu fui para lá para estudar, realizar um sonho que eu sempre tive de criança. Ótimo. Quando foi em 2017, em fevereiro de 2017, num dia de folga, eu senti um carocinho aqui entre a mama e a axila. Aí, nesse dia, eu achei isso muito estranho, porque eu sempre fui muito cuidadosa, e, né, sempre busquei os médicos e tal, e nunca tive nada, assim, nada mesmo. E aí, o meu marido chegou, na época a gente morava junto, e aí a gente estava noivo e tal, e aí eu falei com ele falou assim, não, realmente tem alguma coisa aqui, vai no DP e busca informação. E aí eu fui no DP, que é a clínica médica de base, né, lá na Inglaterra, e aí eu cheguei lá, o médico, não é nada não, e aí é o que eu falo, gente, são 3 crenças que a gente precisa desconstituir essas crenças, né, que você não tem parente em linha reta que tenha câncer, então você não tem câncer. Outra, o câncer não dói. Uma balela isso, uma mentira, porque o meu todos doeram. E outra que você não... Caraca, me deu um branco agora. Primeiro, a idade. Que na idade, você é muito nova. Eu tinha 30 e alguma coisa. E aí, você tá muito nova, não tem câncer. Falei, mas como assim, gente? Mas então criança não teria câncer se fosse pela idade, se idade fosse um requisito. Mas aí, então, tipo, baseado nisso, você dizer que não é muito ruim, porque daí é o quê, então? Então, vamos descobrir o que é. E aí, ficamos nessa alguns meses. Quando foi em agosto, aquilo já tinha aumentado significativamente, eu já tinha trocado de anticoncepcional umas 2 vezes, e foi aí que o negócio desandou mesmo. E até por isso que eu costumo dizer que eu acredito, os médicos não admitem isso, mas eu acredito que o anticoncepcional foi, tipo assim, um aliado do câncer ali, sabe? Para poder soltar e aquilo virar realmente o que virou. E aí, o que aconteceu? Eu consegui descobrir em agosto o que era, fiz uma biópsia, os médicos não queriam acreditar o que era, eu fui para uma mamografia, fiz vários exames, até que eu fui para a biópsia e então descobri o que era realmente o carcinoma. E aí, comecei, então, a fazer aquele monte de exames que tem que fazer, PET scan, exames de sangue, exames de imagem, vários, e por aí vai. E aí eu não parei, eu era workaholic, assim, eu era aquela pessoa bem louca de trabalho, de estudar e fazer e acontecer e tarará. E aí eu tive que pisar no freio totalmente, porque daí eu tava com muitas dores, sentia muita dor nas costas, e já era o câncer na coluna, né, no quadril. Isso foi em agosto de 2017. Em agosto de 2017. E deixa eu só te cortar só para perguntar rapidinho. Como é que é a questão da saúde lá? É pública, é pelo NHS. Pública? O NHS, é o NHS, né, que atende. Existe particular também, mas é muito pouco, assim, é muito específico. Então, a maioria lá das pessoas vai no público mesmo, na rede pública. E eu tive todo o tratamento lá pela rede pública. Eu estava legalmente no país, eu estava com o passaporte italiano, então eu
trabalhava com um contrato assinado, eu estava toda regular, né? Contribuía, fazia as minhas contribuições lá, né? Os impostos e tudo. Então, era tudo normal, né? Eu não estava ilegal no país. Isso é importante Que bom, de dizer. porque assim, tem alguns países que não têm a saúde pública, né? É acaba mais ficando complicado, mais complicado. Imagina fica. você longe do seu país, num lugar que, né, que não Exato, tivesse. exato. É mais complicado mesmo. Então, assim, o que que aconteceu? Eles pediram que eu fizesse todo aquele pré-tratamento lá, com todos aqueles exames, e foi aí que eu descobri que eu tinha metástase. Então, eu já tinha metástase óssea, que foi quando eu travei da coluna. E ele começou E aonde, perdão? começou na mama. Começou câncer de mama e Câncer de passou para mama. E foi metástase para óssea. metástase óssea. E fígado. Então, Metástase é quando pega mais de uma parte do órgão, né? Assim, Quando o tem câncer se vários espalha. pontos de Se espalha. câncer. Então, eu tinha metástase óssea e, na coluna, no quadril e no externo. E tinha um ponto de câncer no fígado. Então, eu já estava bem avançado, já era grau 3, o máximo é grau 4. Então, aí os médicos falaram, não, a gente precisa correr para começar o tratamento logo, porque já está muito avançado. E aí é o que eu falo da gente não dar ouvido aos sinais, porque o corpo fala. E eu não ouvi o meu corpo. Eu meio que só me liguei nisso aqui e não me liguei na minha dor nas costas, né? Então, assim, eu ficava tomando remédio para dor, achando que era por conta do trabalho, porque eu estava trabalhando muito, e na verdade já era câncer, né? Então, aí com o PET scan, a gente descobriu tudo isso. E eu já estava grávida e não sabia. Para fazer o PET scan, eles recomendam muito. Não pode estar grávida, você não pode chegar perto de mulher grávida, não pode chegar perto de pessoa com marca-passo, não pode um monte de coisa. O que é o PET scan? PET scan é o scan que faz do corpo todo, que você usa um contraste na veia, que é uma radiação muito forte. Aí você recebe, sabe, é bem assim, invasivo, né, esse negócio. E aí, então, você faz esse exame e ele mapeia todo o teu corpo, né? E aí, os médicos pediam muito, não pode engravidar, vocês são um casal jovem, tá na idade de começar a ter filhos e tal, então não pode agora, esquece essa ideia de ter filho agora, não sei o que, não sei o que. Não, beleza, eu não tô grávida. Pra fazer o PET scan, eu fiz um teste de gravidez, desses de farmácia, e deu negativo. E aí, eu falei, caramba, negativo, então eu posso fazer tudo, tá ótimo, né, beleza. Cheguei lá, falei assim, olha, eu fiz um teste meio que só pra garantir, sabe, assim, porque eu falei, cara, eu vou fazer, porque eles vão ficar me perguntando, porque toda vez que eu ia lá, eles ficavam me perguntando, enchendo a paciência com isso, e eu preciso dizer pra calar a boca deles, tipo isso. E aí, eu falei com eles, eu lembro de ter escrito na minha ficha do PET scan, eu fiz o teste de gravidez, deu negativo, né, então tá tudo certo. Aí, beleza. Quando descobri que tinha metástase, aí, então, o médico trocou o tratamento, que seria iniciar pelas quimioterapias, então eu iniciaria pelas radioterapias, para poder desinflamar um pouco ali os ossos e eu poder voltar a andar. Qual é a diferença da quimioterapia para a radioterapia? A quimioterapia é medicação venosa ou oral, né? Você pode tomar um comprimido, que é um químico, né, que você toma, ou você toma na veia ou no porticarte, no meu caso eu uso o porticarte, né, que é um aparelhinho que a gente conecta no corpo e depois você conecta um plugzinho aqui e a medicação passa por ali, né? E a radioterapia é radiação mesmo. Então, o aparelho, ele vai exatamente aonde tem o tumor e joga a radiação ali no tumor. Então, tem vários tipos de radiação e aí você vai tomar aquela específica para o seu tipo de câncer, para o seu tratamento que você precisa ali, né? Então, é diferente nisso daí, né? E todas as duas têm efeitos colaterais, tem várias coisas, né? E aí, nessa, a médica virou e falou, faz a radioterapia primeiro, porque você já não tá andando mais. Eu travei da coluna, não conseguia mais andar, fiquei de cadeira de rodas. Então, eu tomava remédios fortíssimos para dor, eu ficava dopada o dia todo, para aguentar, né, conseguir ali dar uns passinhos, meio que arrastando mesmo os pés. Nisso na Inglaterra, era só Tudo você lá. e seu marido? Só eu e meu marido. Não tinha mãe, não tinha ninguém? Não, o A que rede de tinha apoio. era algumas pessoas conhecidas, assim, alguns amigos que a gente fez lá, e tinha umas pessoas da família do meu marido lá, tipo prima, tia, tio, Seu marido assim. é de lá? Não, meu marido é daqui, né? Mas ele tem uma parte da família que mora lá, uma parte mora na Itália, minha sogra mora na Itália, né? Aí
tem uma parte que mora nos Estados Unidos também. A família dele é meio imigrante, assim, eles, né? E nesse momento aí, nessa época que você está relatando agora, você já tinha contado para sua família aqui no Brasil? Sim, aí eu contei, no dia do diagnóstico, que eu recebi o primeiro diagnóstico, que foi o resultado da biópsia, até isso é legal de contar, porque vai ter a ligação com a maternidade. Porque foi o seguinte, quando eu fiz a biópsia, eles me pediram 15 dias para poder me dar o resultado. E lá é assim, quando dá alguma coisa, qualquer exame que você faz, eles te ligam e mandam você ir para uma consulta com o médico. Aí o médico vai te explicar o que aconteceu e vai te passar aquilo que precisa passar. Quando não dá nada, então você não precisa ir, né? Até para não ocupar ali o médico para falar para você, não deu nada, né? Tipo assim. Então, eles só te chamam se tiver alguma coisa. E eles me chamaram para eu ir numa sexta-feira. E sexta-feira eu estava trabalhando. E era o dia pior para sair, porque era o dia que eu tinha mais serviço. Eu era supervisora numa cafeteria. E aí eu tinha que fazer paperwork, que a gente chama, que são os papéis, né? Os documentos que a gente tinha que mandar da semana para o head office. Então eu tinha que mandar toda aquela papelada pro esse escritório, né, principal lá, que administrava toda a rede de cafeterias, né? Que era uma rede britânica de cafeterias. E aí eu falei, cara, eu não vou, porque é um dia muito ruim pra eu sair. Vou outro dia. Tipo, isso aí não vai ser nada, não. Afinal de contas, tá doendo. Eu não tenho histórico na família em linha reta, né? Eu não tenho idade pra ter câncer, porque é o que eles falavam. Então, tipo, não é câncer, é outra coisa que deu nisso daí, né? Eu não acreditava que era. Então, eu falei, não, eu não vou, não. Aí eu falei com o rapaz, assim, que me ligou. Faz o seguinte, marca pra semana que vem, em outro dia, que não seja sexta-feira, porque sexta-feira é um dia muito ruim pra mim. E aí ele falou assim, tá, eu senti que ele ficou meio assim, mas ele não podia me falar o que era. E aí ele falou bem assim, tá bom, eu vou marcar então na semana que vem, tipo numa quarta ou quinta-feira, foi uma coisa assim que ele marcou. Falei, tá, tudo bem, tá ótimo. Aí o meu marido já tava assim, né, super nervoso com isso, assim, preocupado e tal. Ele falou assim, não, eu vou com você no hospital. E aí a gente foi junto pro hospital nesse dia. Mas aí, quando foi no sábado seguinte a essa sexta-feira, que nessa sexta-feira eu fui trabalhar, fiz tudo que eu tinha que fazer, trabalhei pra caramba e tal. No sábado tinha aniversário do tio do meu marido. E aí, festa de brasileiro, aquele monte de brasileiro, quando você tá fora, aí você gosta de comer as coisas do Brasil e tal, porque você sente falta de conversar em português, de estar ali com as pessoas, né, que têm a mesma cultura que a sua. E a gente foi, passou o dia lá. Quando a gente saiu dessa festa, a gente foi para casa e nesse dia a gente fez o Leonardo. A gente não sabia que eu tinha, né, que eu tava com câncer, não imaginava que ia ser. Então, a gente teve relação e aí foi naquele dia que a gente fez o Léo. Quando foi na semana seguinte, a gente foi para o hospital para poder buscar o resultado da biópsia. E aí, quando a gente chegou lá, tá lá os dois, como diz meu marido, assim, a gente ficava lá panguando, né, assim, esperando, e nós somos os últimos a ser atendidos. Nisso chegou a enfermeira, especialista, chegou a técnica, chegou, e aquele monte de gente. Aí entramos lá no consultório, aí o médico trouxe todo aquele histórico que já vinha acontecendo comigo, e aí ele falou, this is cancer, né, então a gente vai ter que começar o tratamento, né, então... Aí eu falei, quê? Como assim? Não é. Eu não queria acreditar. Falei assim, mas tá doendo. Eu falava, mas tá doendo. Eu sinto dor, tava muito inchada, eu já não conseguia mais usar sutiã, já não dormia mais do lado esquerdo, e por aí vai. E aí ele falou assim, olha, não pode engravidar a partir de agora, né, vamos começar e tal. Aí meu marido começou, já ficou assim, branco, dava vendo, tinha boca, mas, né, ficou todo assim. E aí eu querendo entender, e aí a minha ficha só foi cair quando a enfermeira especialista que me acompanhou durante todo o processo lá, virou para mim e começou a falar dos efeitos colaterais. Eles têm vários materiais maravilhosos que explicam muito sobre o câncer. Então, vinha trazendo todas as explicações do que poderia acontecer, de como eu deveria agir, do que eu tinha que fazer e tudo mais. E aí ela falou assim, olha, Juliana, a partir de agora você precisa cuidar bem dos dentes, porque a dentição pode ser afetada, os cabelos vão cair, né, a sua pele, você vai ter que cuidar mais da pele e tal. E começou, né, o tratamento vai vir, você vai fazer quimioterapia e e por aí vai. Só que antes disso tudo, nós vamos ter que fazer os exames, o PET scan, exame de sangue, vários exames, para a gente poder efetivamente começar o tratamento e ver se não tem mais nenhum outro ponto de câncer no seu corpo. Falei, tá, beleza. E aí fui para casa. Aí a gente
mudo, né? Assim, eu e meu marido, a gente não conseguia falar nada. Ficamos assim, né? Choramos muito e tal. E foi aí que eu avisei a minha mãe. Eu não conseguia falar com ela. Eu mandei escrito, porque eu não conseguia falar. Aí eu escrevi pra ela já estava com passagem comprada pra ir pra lá, ela e meu pai, dia 20 de setembro. Isso foi dia 31 de agosto, uma coisa assim. E aí ela falou assim, você quer que eu antecipe a viagem? Eu vou, se você quiser, eu vou falar com seu pai. E eu vou hoje mesmo pra ir. A gente pega o primeiro voo que tiver disponível e a gente vai. Falei, não precisa, porque eu vou ter que fazer um monte de coisa ainda. Então, tipo, não adianta você chegar aqui agora. Então, não vai resolver. Deixa pra você vir quando realmente vai precisar, porque é quando eu começar o tratamento. Porque daí eu vou ter os efeitos colaterais, aquela coisa toda que a Anesse já tinha me explicado. Então, eu vou precisar efetivamente de você. Aí ela falou, não, então tá, mas se você quiser, a gente vai para o aeroporto agora, a gente pega o primeiro voo disponível. Falei, não precisa. Aí ela foi no dia 20 mesmo, que já tinha passagem comprada, já estava para ir mesmo. E aí que ela ia passear, né? E meu pai já estava com um pacote de viagem comprado para França, para ir para outros lugares, e ele ia passar pela Inglaterra para ver a gente, né? Então foi assim que aconteceu. E aí depois aí eu fiz os exames, aí deu metástase, aí foi quando tudo começou a desandar. Aí eu falei, bom, mas com a metástase eu estava tranquila, entre aspas, no sentido de que quem trata um câncer trata 2, trata 3. Então, tipo assim, vambora, entendeu? Aí, como a Ness tinha me falado que eu carrego isso pra minha vida toda agora, que é o day by day, step by step. Porque eu já queria, naquela ânsia de resolver o problema, eu queria fazer tudo. Eu falei, não, vamos começar logo. Não, eu já quero fazer o exame logo. Eu já quero fazer o PET scan logo. Eu já quero fazer o exame de sangue logo. Eu quero fazer... Não, já vamos começar. Eu tava naquela ânsia de começar. Porque na minha cabeça era tipo uma gripe. Você tá gripado, se você não tomar o remédio, essa gripe vai perdurar ali por mais tempo. Até você sair dela. Se você já toma o remédio logo, você já melhora logo. Você já faz alguma coisa. Então, na minha cabeça era isso. Eu tinha que fazer alguma coisa pra ontem. Então, eu peguei e falei, não, ó, vamos fazer. Aí... ela falou assim, não, espera, porque a gente precisa ainda delimitar o que vai ser feito. E nessa foi quando aconteceu, deu travada a coluna, que aí eu fiquei sem andar mesmo, fiquei tomando remédios fortíssimos e tudo mais. E aí eles falaram, vamos começar então pela radioterapia, porque daí a gente vai pegar os ossos. Primeiro, para você poder ter um pouco mais de mobilidade. Falei, ótimo, então vamos começar. Fui pro assessment, que é o que eles chamam, aquela consulta prévia para fazer a radioterapia. Aqui no Brasil, eu não sei como eles chamam para radioterapia. E aí, eles falaram, aí eu fui para a enfermeira especialista, e ela foi me explicar o que era a radioterapia, como é que ia acontecer, os efeitos que podia acontecer, e tarará, aquela coisa toda. E mais uma vez, pela milionésima vez, eles me perguntaram, tem alguma chance de você estar grávida? Falei, caramba, essa pergunta de novo, porque toda vez que eu ia, eles perguntavam a mesma coisa. Aí eu falei assim, não, eu não tô grávida, já fiz o teste, deu negativo, eu ainda fiquei assim... com raiva, né? Aí ela falou assim, bom, eu já coletei seu sangue, de qualquer maneira eu vou fazer o contraste, vou pedir lá para fazer o exame de gravidez lá no seu sangue também. Falei, tá, faz o que você quiser, ainda foi assim meio grossa com ela. Aí ela falou bem assim, então tá, então amanhã você vem para fazer a radioterapia, que a gente já vai iniciar. Eu falei, beleza. Eram 10 rádios que eu tinha que fazer. Aí, quando foi no outro dia que eu cheguei lá para fazer a radioterapia, a outra enfermeira veio me atender. Aí ela falou assim, Juliana, desculpa, mas eu tenho que te fazer mais umas perguntas. Eu, já vai me perguntar se eu tô grávida. Aí ela, também. Aí começou a fazer um monte de pergunta e tal. Falei, beleza. Aí ela virou e falou assim, Juliana, tem alguma chance de você estar grávida? Aí eu falei assim, mas de novo você com essa pergunta? Eu falei, eu já falei que não, eu não tô grávida, gente. Eu já fiz o teste, deu negativo, e eu ficava com aquela insistência. Falei, mas engraçado, acho que de tanto vocês insistirem, eu sonhei que eu tinha ganhado uma menina, uma nenezinha, que eu tinha uma nenezinha. Aí ela é mesmo, aí nessa hora eu falo que Deus fala com as pessoas, né? Foi a hora que deu um estalo nela, ela falou assim, tá, então, peraí então, que eu vou lá olhar seu exame de sangue. Até então ela não tinha olhado ainda. Aí ela falou assim, vai pra sala de radioterapia, que eles já vão preparar você pra eu poder ver e eu já vou lá autorizar começar o exame. Eu, tá, beleza. Aí eu fui lá pra sala, já tirei a roupa, coloquei, né, a máquina já estava em cima de mim para fazer as marcações, para começar tudo. Os enfermeiros já estavam a postos. E aí eu tava lá, esperando. Aí ela entrou na sala, assim, não, para tudo, a gente não pode fazer mais nada agora, não sei o quê. Aí eu, uai, mas o que aconteceu, né? Aí ela falou bem assim, tem uma grande chance de você estar grávida. O seu exame deu uma alteração hormonal e a gente precisa checar o que é isso. Do seu marido estava onde nessa hora?
Ele Em tava no hospital. Londres. Ele estava em Londres, porque ele tinha que ir na contadora, porque ele era self-employed, né? Então, assim, autônomo. Então, ele precisava prestar o negócio dos impostos lá, né? Então, ele tinha que ir na contadora. E ele aproveitou que a prima dele ia para ir junto. Não, Como meu pai e minha mãe estavam turbilhão, lá, né? Você era um tava ali turbilhão. pronto pra começar a radioterapia, Uhum. entra a enfermeira e fala, para tudo, Para parece um tudo. programa de João Kleber, você tá grávida. Aí eu falei assim, não é possível. Eu falo assim, que ainda bem que eu tava deitada, porque eu acho que se eu tivesse em pé, eu tinha caído duro no chão, desmaiar. entendeu? Eu ia desmaiar. Aí eu falei assim, não é possível, não pode, não tô. Aí ela, não, vamos checar. Aí vem nesse é a minha enfermeira especialista, que me acompanhou lá, maravilhosa. Tenho, assim, paixão por ela até hoje. E aí eu cheguei, falei com ela falou assim, eu falei, nesse não é possível. Aí ela, Juliana, vamos refazer, calma. Day by day, step by step. Falei, tá, day by day, step by step, vai. Aí eu fiz xixi no potinho. Aí coletei sangue de novo, pra gente fazer o teste de novo e tal, aquela coisa toda. Eu acho que ela ficou mais nervosa que ela derrubou aquele xixi no vestido dela. E aí eu tinha que fazer xixi de novo. Eu falo, gente, é xixi demais pra um dia só, meu Deus do céu. E aí meu marido me liga nessa. E aí, tudo bem? Já terminou a rádio? Porque a radioterapia é rápido, né? Uma coisa, né? Vai lá, jogou a radiação, acabou. Aí eu, então, não fiz, né? Então, ué, mas o que aconteceu? Aí você falou que eu tô grávida. Foi assim que ele ficou sabendo que eu estava grávida. Romântico desse jeito. Aí ele falou assim, mas como assim? Não é possível. Aí ele fala que quando ele veio de Londres pra Canterbury, onde eu morava, a cidade que eu morava, aí ele falava assim, gente, eu só via os ônibus, aquelas propagandas de pregnant care, de coisa de mulher grávida. Eu olhava na rua, assim, era só mulher grávida passando. Ele ficou noiado com aquilo, sabe? Aí eu falei assim, pois é, imagina eu já, essa pessoa que você fala, que é faladeira dessa, eu fiquei muda, eu não conseguia falar. Aí, beleza. Aí a Nesse virou pra mim e falou assim, olha só, vai pra casa, faz um teste de farmácia em casa, pra ver o que vai dar. E amanhã de manhã eu te ligo. Falei, tá, beleza. Aí eu falei com ele assim, pede a Paula, a prima dele que tava com ele, que era minha vizinha do andar de baixo, pra me arrumar um teste de gravidez. Porque a Anês pediu pra fazer um teste de gravidez em casa, de farmácia. Aí ela falou assim, não, beleza. Aí, quando ela tava tentando engravidar, então ela tinha vários. Aí eu falei, me arruma, né, um teste. Aí eu cheguei em casa, logo em seguida, eles chegaram. Aí subi com o teste de gravidez, eu fui pro banheiro fazer o teste de gravidez. Vai eu fazer xixi de novo. Aí vai lá o teste. Mas eu tava tão nervosa, com medo de ser verdade aquilo, porque eu falei, como é que vai ser isso? E eu não conseguia ler o resultado do teste, eu não conseguia ver o teste, eu ficava assim com o teste na mão, assim, tipo, sabe, tremendo. Aí ficou Paula, né, minha mãe, meu pai, o William, tudo ali, assim, na porta do banheiro, esperando. Eu só abri a porta e falei, vizinha, dá uma lida aqui, porque eu não consigo ver. Aí, todo mundo ali esperando. Aí, eu tava assim. Aí, ela pegou o teste, olhou assim. Aí, ela só olhou com a minha cara assim, com aquela cara assim. Ela fechou o semblante, total. Aí, eu falei, ih, deu ruim. Aí, ela falou assim, vizinha, deu positivo. Falei, putz, agora ferrou. Porque o que eu vou fazer com esse positivo agora? Como é que vai ser isso? Uma mistura de Uma sensações, mistura, porque, né? tipo, né, a gente já tinha conversado sobre ter filhos, a gente queria ter, mas, assim, o nosso plano era engravidar em 2018 para ganhar em 2019, porque eu tinha um mestrado para fazer. Eu estava me preparando para o mestrado. Tinha mais isso ainda. Eu tinha meus planos lá, entende? E aí que a gente vê que a gente não tem controle de nada. Quem manda é Deus, e os planos deles são sempre melhores que os nossos, sabe? Então, assim, isso é muito fácil de falar, mas é difícil de você aceitar. Então, até que você consegue digerir tudo isso, é difícil. Então, nesse dia eu fiquei muda, eu não falei mais nada. Eu deitei e dormi. Aí, no outro dia de manhã cedo, Nesse me ligou. Juliana, e aí? Fez o teste? Eu falei, fiz, deu positivo. Ela falou bem assim, então, aqui também deu positivo. Eu falei, nos dois? Ela, nos dois. Falei, então não tem como não ser, né? Se 3 testes deu positivo, é porque é. Ela falou assim, E você já sabe o que você vai fazer? Eu falei assim, então, eu acredito num Deus de milagre. E eu não vou fazer nada que ele não deixe eu fazer. Tipo, ele vai me dizer o que eu vou fazer. Tá bom. Então, não se preocupa, você não precisa decidir nada agora. Vem para consulta com a doutora Mita, que era minha oncologista na época. E você vai conversar com ela e depois você vai decidir. Você vai ter um tempo para pensar o que você quer, tá? Eu falei, não, beleza. Aí eu fui para consulta e tal. E eu falava com Deus assim, Deus, por favor, tudo que o Senhor quiser, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que é possível fazer, eu não sei. Manda a doutora Mita me falar.
Porque o que ela mandar eu fazer, eu vou fazer. Então, eu tinha esse pacto com Deus, assim, de que ela me falaria que seria ele dizendo pra ela o que eu tinha que fazer. Eu falei, tá bom. Assim, tudo que você quer, aquela pergunta assim, o que você quer fazer, no caso seria, você vai dar prosseguimento a Eu essa vou gravidez ou você... Isso, ou eu vou abortar, ou eu vou tirar, né? Eu não queria tirar, assim, né? Mas eu não sabia o que dava pra ser feito naquela situação, porque era uma situação extremamente atípica, né? Um câncer metastático grau 3, que é quase o mais grave, que é o grau 4, né? Eu precisando de tratamento urgente, o meu câncer é do tipo hormonal e a gravidez, você é uma bomba de hormônio. Então, tipo assim, eu ia estar alimentando o câncer ao invés de combater. Então, era tipo assim, era quase que me matar, vamos dizer assim, né? O câncer ia só ganhar força. Mas naquele momento, seu pensamento era, não me faça decidir isso. Quem tem que decidir são os médicos. Né? Porque é até uma... Do tipo assim, você que tem que saber, mas se você não sabe, porque eles queriam a minha vontade. O que era a minha vontade? Era ter, né? Só que eu queria que Deus me dissesse o que eu tinha que fazer. Porque eu falei assim, não é possível que eu ia engravidar nesse momento, depois de tudo que tá acontecendo, se não fosse pra ser, né? Então, tipo assim, Deus vai me mostrar. E aí, Deus me trouxe as respostas, sabe? E aí, ele falou com a doutora Mita, e a doutora Mita vinha conversar comigo e foi falando. Tudo que eu tinha perguntado pra Deus, que eu não tinha falado pra ninguém, a doutora Mita chegou pra mim e me respondeu. Então, pra mim, isso era uma resposta de Deus. Tá? Aí a radioterapia. Aí eu não fiz radioterapia, não fiz quimioterapia. Aí eu estava muito debilitada, o câncer já estava muito avançado. Então eles viraram para mim e falaram assim, olha, a minha família estava todo mundo já preocupado, os amigos estavam todo mundo já surtando. Não, porque não pode, porque você tem que procurar outra opinião, porque não sei o quê. Falei, gente, é isso. Eu não vou procurar outra opinião, para quê? A medicina lá, ela é toda integrada, sabe? Não tem essa coisa. Não, você vai ter que procurar. Aí vai eu para Londres. Mas nisso eu me internei numa clínica de pacientes terminais de cuidados paliativos, que é um hospice, e fiquei lá 50 e poucos dias lá, para controlar minha dor, porque porque eu não aguentava andar direito. Isso com quantos meses de gravidez? Foi no começo? No começo, bem no comecinho. 50 dias internada. Aí eu fiquei nessa clínica. Assim, como foi para você entrar numa clínica de pacientes terminais? Você sabia que ele ia numa clínica. E ao mesmo tempo grávida, tem uma vida dentro de você, que você quer viver aquilo. Como é que foi, assim? E essa clínica era uma clínica médica, mas com tratamentos de saúde mental também? Como é que foi isso para você? Lá era uma clínica. É porque aqui no Brasil, acho que tem uma clínica aqui na Serra que começou agora há pouco tempo, que eu fiquei sabendo. Mas não sei também se é no mesmo padrão da de lá. A de lá parece que você tá no hotel. É uma clínica para te trazer qualidade de vida no final da vida. Então, eles te preparam, eles te dão palestras, eles têm uma área de você fazer, tipo, dia da beleza, em que eles vão pintar unha, corta cabelo. E eles, né, te dão dicas de beleza e tal. Aí tem dia de pintura, e tem um professor de pintura que vai. Para você ter, sabe, coisas para você fazer no seu dia a dia, que vai te trazer qualidade de vida para você ter um fim mais digno. Porque você tá ali, você sabe que daí uns dias você pode vir a falecer. Então, no meu caso, eu estava ali porque o meu caso era extremamente atípico. A gravidade era altíssima. Eu queria manter a gravidez, eu não quis abortar, né? Eu optei por não abortar, né? Eu vi que era isso que eu precisava fazer. E eu falei, cara, eu tô com muita dor, não tem condição de eu ficar em casa. Então, eu precisava de cuidados especiais. Então, ali eu tinha médico 24 horas, enfermeiro 24 horas, eu tinha toda uma estrutura que me atendia, nas minhas necessidades. Então, era muito assim, sabe? E então, era você sozinha ou ficava com acompanhante Não, de você? podia ter acompanhante, tinha um sofá muito confortável que virava cama, então meu pai podia estar lá, minha mãe, meu marido, tinha um outro, aquelas poltronas que deitam e tal. Então, era extremamente confortável, era uma suíte de hotel, praticamente, com uma cama hospitalar, né? Então, era muito assim. Então, eu tinha psicólogo, tinha fisioterapeuta, tinha vários profissionais. Então, é assim, são profissionais que sabem lidar com situações difíceis. Tanto que, assim, eu aprendi a falar da morte de uma forma que a maioria das pessoas não conseguem falar. Eu aprendi lá. Sabe? Aprendi lá. Muito eu aprendi lá. Então, assim, foi essencial eu estar lá.
Tinha assistente social que depois preparou a minha casa todinha para me receber, para eu poder voltar para casa, porque eu comecei a fazer quimioterapia. Eu fiz 6 quimioterapias grávida. Porque eu tive que começar, né? E não tinha mais jeito de esperar. Então, com 15 semanas de gravidez, eu iniciei o tratamento, né? Com 14 semanas, eu tive no médico em Londres para pegar a tal da segunda opinião, que depois eu me arrependi amargamente. Mas ele queria saber o porquê que eu não queria abortar. Eu falei, eu não quero abortar porque eu não quero. Mas é por questão religiosa, não interessa. Eu disse que eu não vou abortar e pronto. Sabe? Se Deus me deu, ele que tira. Se ele quiser, ele tira. Eu não vou tirar. E eu fui assim, sabe, enfática com ele ao dizer isso. E aí ele, tá, não sei o quê. Aí eu tava em cima da cadeira de roda, com morfina sendo injetada, tomando, sabe, inúmeros remédios, mas eu não queria abortar de jeito nenhum. Então eu peguei e saí, é muito coisa de mãe, assim, eu acho também isso. E aí eu peguei e saí da sala dele, pé da vida com ele, porque ele ficava querendo me convencer que eu tinha que abortar, que eu não ia sobreviver, que o neném não ia sobreviver, que ia vir com má formação, que ia vir com síndrome e um monte de coisa. E aí ele virou pro meu marido, na hora que eu saí da sala, e falou, se a sua esposa não começar o tratamento, você vai perder ela e seu filho em 3 meses. Isso foi em... Lá em 2017. Não, tipo, outubro, por aí. Novembro de 2017. 2017. Aí o William falou assim, ela não vai abortar, ela não quer e a gente vai respeitar a decisão dela. Aí, beleza. Passou... Aí eu falei, aí ele falou comigo, amor, a gente precisa ir na Mittel pra falar com ela, porque o médico tá dizendo essas coisas e tal, de repente ela, né? Falei, tá, se a Mittel disser que eu posso começar, eu vou começar. Porque lembra do pacto que eu tinha com Deus? O que a Mittel falar é o que ele quer que eu faça. Então, eu acreditei nisso. E aí, a Mittel virou pra mim e falou assim, beleza, vamos começar com 15 semanas, que era na semana seguinte. E aí, ela preparou tudo para eu começar com 15 semanas. Nisso, eu já estava no hospice e eu ia fazer as quimioterapias no hospital de Margate, que era do lado do hospice, porque a minha obstetra era lá, porque era um hospital mais completo que tinha obstetrícia, né? Então, qualquer risco que tivesse na gestação, né, devido ali à quimioterapia, naquele momento ali, tinha obstetra, né, ali que ficaria mais fácil para me acompanhar. E aí, então, beleza, seguimos assim. Comecei a fazer as químios, aí os médicos do hospice começaram a pegar no meu pé, que eu tinha que ir embora para casa, que eu não podia ficar mais ali, que a gente já tinha chegado na dose certa da medicação, que eu já estava voltando a andar, mesmo que com andador, mas eu já estava voltando a andar. Então, eu já tinha condições de voltar para casa, que a assistente social ia preparar a minha casa para me receber. E aí eu falei, ótimo, eu não quero ir para casa, eu quero ficar aqui. Aí ele falou assim, mas você não pode. Aí era seu porto seguro, né? Eu falei, mas como é que eu vou ficar em casa, gente? Aqui eu tenho enfermeiro 24 horas, lá eu não tenho. Aqui, tipo, eu passava muito mal, sabe? Tipo, teve dia da minha pressão 5/3, eu tava quase entrando em coma, entendeu? Eu tinha muita coisa, eu tava muito debilitada. E aí eu falava, cara, como que eu vou fazer isso? Como é que vai ser isso? Aí eu tinha dificuldade de engolir comprimido, aí os comprimidos eu não ia conseguir engolir, aí eu tinha que ficar injetando os negócios, aí como é que injetar? Não, Juliana, nós vamos fazer o seguinte, a assistente social vai preparar a sua casa, você vai ter enfermeiro que vai na sua casa todos os dias, vai ter uma central de enfermeiros que você vai ligar, sempre que você precisar. E eles vão lá para poder atender você, para injetar medicação, tal, vai estar tudo prescrito, tudo preparadinho para você. Então você pode ir tranquilamente. Aí, ótimo. Falei, então tá. Então vamos preparar tudo. Aí começa a preparação. Aí eu volto a passar mal. Psicológico, né? Vai pra casa, o psicológico ataca na hora. E aí eu começava a passar mal de novo. Tipo, eu tava indo bem, eu danava a passar mal. Aí, não vai. Vamos adiar, então, a sua alta. Beleza. Aí começava, ficava lá e ia ficando bem. Não, Júlia, você pode ficar então mais uns dias e tal. E eu ficava bem. Daí quando falava de ir embora, eu passava mal de novo. Era sempre assim. Fica psicológico, né? Porque o psicológico ficava, entendeu? Eu tinha muito medo de ir embora. Aí eles falaram assim, não, você vai ter que ir. Aí o que eles fizeram? Eles foram muito, muito sagazes, assim. Eles usaram a ideia de que minha irmã estava indo para me visitar, porque já estava chegando o Natal, dezembro, e eu estava lá ainda. E aí ela falou assim, sua irmã tá vindo te visitar.
Depois, né, eu fiquei sabendo que a minha irmã tava indo pra se despedir de mim, porque eles acharam que eu não ia sobreviver. E aí ela foi, e chegou lá, aí eles falaram assim, sua irmã vai vir aqui no hospice pra ver você? Você não vai pra casa ver sua irmã? E eles começaram a trabalhar nesse sentido. Aí eu, putz, eu vou ter que ir lá ver minha irmã, né, pô, ela vai estar vindo do Brasil pra cá, no Natal e tal, e eu não vou lá ver ela, não vou ficar com ela. Aí eu peguei e fui, saí do hospice, andando de andador, com aquele monte de coisa e tal, fui pra casa. Aí minha irmã chegou, aí, tadinha, pra ela foi um baque terrível, porque eu tava muito debilitada. Aí eu só tinha barriga, eu tinha emagrecido muito, aí minha barriga já começou a aparecer um pouquinho mais e tal. Aí minha sogra foi pra lá me ver também e tal. E assim foi indo. Aí, quando foi em abril, dia 1º de abril, eu dei entrada no hospital porque eu tive um sangramento, né? A gravidez eu ia acompanhando, né, a cada 15 dias, cada semana, às vezes, para poder ver se estava indo tudo bem, estava indo tudo certo. Só que aí eu tive um sangramento. E aí, como minha gravidez era de risco, né, era de alto risco, qualquer sinal era sinal de alerta. Então, eu já mandei mensagem para minha midwife e falei com ela, olha, eu tive um sangramento e tal. Aí ela falou bem assim, prepara tudo, porque daqui 10 minutos eu entro em contato com você, eu vou preparar o hospital para você. Eu falei, beleza. Ela ligou pro hospital, preparou tudo, E você tava me com uma mandou. semana de gestação? Tava 33 semanas. Aí ele virou pra mim e falou, aí ela me ligou e falou, Juliana, pode ir pro hospital, seu quarto já tá separado, a equipe médica já está sabendo do seu caso, já tá todo mundo já ciente, vai pra lá, procura a enfermeira tal, lá que eu não lembro mais o nome dela, e ela vai te monitorar, e daí a pouco a doutora Choutry vai lá te ver, né, o médico de plantão é o Dr. Ross, que também já sabia do meu caso, já me acompanhava, e tal, então tá tudo certo. Falei, beleza. Aí eu fui, botei as coisas dentro do carro, a gente pegou e foi pro hospital, pra Margate. Aí chegamos em Margate, aí eu já tava tudo encaminhado, sentei lá, comecei a monitorar, né, a barriga e tal. Eles viram que eu já estava com contração. O Leonardo estava previsto para dia 20 de abril, e aí ele nasceu no dia 5 de abril. Né, dia 5 de abril ele nasceu. Então eu falo que até nisso, assim, ele escolheu, assim, ele meio que escolheu o dia dele, entre aspas, assim, porque já começou a sinalizar de que eu tinha, né, realmente, assim, tempo já de ter, né? Como eu não podia levar a gestação até o final, porque senão podia romper o quadril na dilatação, então isso seria muito ruim, e depois o quadril não voltaria ao normal. Aí ia ficar bem, bem difícil, né? Então, aí com 33 semanas e 6 dias, o Leonardo nasceu de gestação, ele foi direto para UTIM, né? Eu tive que tomar anestesia geral, aí depois o médico me acordou e tal, eu pedi que eu pudesse ver o Leonardo, e aí ele me acordou e tal, e eu fui ver o Leonardo pelo vídeo do celular, né? E aí eu vi que tava tudo certo, eu falei, graças a Deus, é tudo certo, bola pra frente, agora vamos pro quarto, me recuperar da cesárea. Daí eu só fui conseguir ver o Leonardo pessoalmente 10h30 da noite, mais ou menos, quando o William me colocou na cadeira de rodas, porque eu tava com muita dor, muita dor. Aí eu tomei muito remédio, aí sentei na cadeira de rodas, o William falou assim, não, eu vou te levar lá, que é importante você ver e tal. Aí eu fui pra UTIM, que era ali, né, no mesmo andar do hospital. Cheguei lá, peguei o Leonardo, colocava ele dentro da minha camisola, assim, de tão pequenininho que ele era. Aquele monte de aparelho ligado nele, era até difícil de pegar. Coloquei ele ali, e ali eu ficava com ele. Aí eu ficava assim, gente, eu tô muito chique, cara, porque eu tô com a camisola muito bonita, minha camisola, a rainha da Inglaterra não pode nem ver minha camisola que ela vai querer. Ela vai querer minha camisola com o hobbyzinho, tudo bonitinha. Eu fui, preparei tudo bonitinho pra eu ficar bonitinha no hospital, sabe? Pra receber o Léo. Minha mãe levou as camisolas daqui, os conjuntinhos e tal, eu fui toda bonitinha, com aquela meia de compressão verde, horrorosa, mas a camisola tava bonita. Aí eu botava ele dentro da minha camisola, assim, arrumava e tudo bonitinho e tal, pra poder tentar trazer leveza pro momento, sabe? Então tudo isso fez parte do meu momento, do meu maternar ali, do meu puerpério, que é um momento dificílimo pra mulher, sabe? E assim, meu puerpério foi muito difícil, né? E aí depois que ele nasceu, eu esperei 45 dias pra voltar ao tratamento. E ele ficou quantos dias na UTIM?
Quanto tempo na incubadora foram 3 dias. Depois ele ficou mais uns 20 dias ali, mas no berçário mesmo, né? Dentro do Special Care, mas no berçário, né? E aí a gente acompanhava ali, eles me deixaram ficar, porque eu tava mais debilitada, né? De puerpério, com muita dor e tal. Então, eles pediram que eu ficasse. E me arrumaram um quarto ali dentro, porque eles têm uma estrutura para receber a família, né? Então, eu fiquei dentro, né, dessa estrutura, muito confortável, muito aconchegante e tudo mais, com vários profissionais extremamente competentes. Isso tudo é saúde pública? Tudo saúde pública. Tudo saúde pública. Tudo saúde pública. E aí, eu tive, né, muito acompanhamento. Eles foram muito maravilhosos, muito maravilhosos. E aí, foi indo. Até que o Leonardo ganhou peso, consegui amamentar não peito, né? Mamadeira. Então, consegui, aí a especialista em amamentação me ajudou, porque ele não queria pegar mamadeira, ele ainda era muito prematurino, muito pequenininho, então não tinha força na mandíbula, então a gente teve que usar chupeta para poder ele trabalhando a musculatura, aquela coisa toda. Então, eu tive muita orientação, né? Muito acompanhamento, eu tive muito amor, eu tive tudo. Então, assim, eu fui muito sortuda nessa parte aí, né? Que eu tive tudo o que eu precisava e mais um pouco. Aí depois desses 20 e poucos dias que o Léo ficou na UTIM, ele recebeu alta. Sim. Você recebeu alta junto ou você já foi para a parte Eu já tinha alta. Já tinha alta. Eu já tinha alta do hospital, mas como eu estava muito debilitada e era cesárea, né, e tinha que ficar, eu morava 45 minutos desse hospital, então eu precisava ficar, né, de carro para lá e para cá, com as dores e tal. Eles falaram, não, fica aqui. Aí, por isso eu fiquei. Então, quando ele teve alta, eu já tinha, mas ele ainda não tinha. E também eu não sairia do hospital sem ele, eu não conseguia sair do hospital sem ele. Eu falava, não, eu só vou sair daqui com ele. Aí ela falou, não, você pode ir pra casa, se você quiser ir dormir um dia em casa, porque eu tava exausta, né? Rotina de hospital é exaustivo demais. E pra uma mãe puerpério é mais exaustivo ainda. Então, eu falava assim, cara, não dá, eu não vou sair daqui. Eu não conseguia ir na área externa do hospital. Não conseguia. Porque meu filho tava lá dentro. Eu tinha que estar lá com ele, sabe aquela coisa? Então, era muito sobre isso, assim. Então, eu só saí do hospital o dia que eu saí com ele nos braços. Eu saí com ele no meu braço e eu cheguei em casa e eu fiz questão de eu pegar ele, subir as escadas para poder, que eu morava no 2º andar. E subir e chegar lá com ele nos braços. Aí, depois disso, o seu tratamento voltou? Voltou. Eu fiz mais 4 quimioterapias depois. Daí, eu fiquei muito debilitada e perdi os cabelos tudo de novo. Quando eu ganhei o Léo, eu tava careca já. Depois, parei, aí fizemos o exame e tal. Rádio, chegou a fazer rádio? Fiz, mas depois, pro cérebro, porque depois foi pro cérebro. Aí, quando foi, aí, beleza, foi tudo passando e tal, eu comecei a estudar sobre inteligência parental com a Ananda Perim, que é uma psicóloga parental, e hoje eu faço parte da pós dela, né, da turma semente dela. Foi aí que eu comecei a estudar sobre a infância, sobre essas coisas, o maternar, né, para eu poder tornar esse momento mais leve, porque estava pesado demais, né. Eu tinha minha mãe lá, minha mãe ficou lá comigo, meu pai ficava lá, ponte aérea, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, e ficava o tempo que dava lá, vinha pra cá e ia pra lá pra poder ajudar. Nós ficamos nessa condição toda aí. Meu marido me ajudou muito, também ficou muito ali comigo e tal, e ele precisava trabalhar, então meus pais ficavam para ajudar, ele saiu para trabalhar, porque daí ele passou a ser o único provedor. Eu tinha auxílio doença, eu tinha todos os benefícios lá, mas assim, não era como quando eu trabalhava, né? Era menos, então não dava, né? Ainda mais agora com o filho, né? Que a despesa aumenta. Então, tinha toda essa situação, então a gente foi se ajustando. Igual eu falo, problema a gente no meio encara e resolve. Quando não dá para resolver, você se adapta, né? E aí, no meu caso, eu tive que me adaptar. A gente se adaptou àquilo que não dava para resolver e resolveu aquilo que dava para resolver. Então, assim, a gente foi levando, né? E aí, então, eu aprendi muita coisa sobre a infância, como lidar com o Léo, o que era normal. Porque aí a gente tem a mania de achar que tudo é culpa do câncer. A gente bota a culpa no câncer de tudo. E às vezes não é. É um processo que é assim. Né? O puerpério é difícil. Não é porque eu tava com câncer que ele tá sendo difícil, não. Ele é difícil por natureza. E com câncer é mais difícil ainda. Torna-se um pouco mais difícil, né? Entendeu? Então, tipo assim, beleza, o câncer atrapalha muita coisa, limita? Sim. Mas ele não é o culpado de tudo. Entende? Então, assim, eu comecei a ter que aprender a distinguir essas coisas. Pra não ficar culpando o câncer de tudo. E aí aprender a lidar e aceitar melhor. Porque daí você começa a criar uma resistência, porque câncer, sabe? E não é. Então, a gente precisa meio que ressignificar essas coisas. Hoje, isso me ajudou. Filho tá com
5 anos. Agora em abril ele faz 6. E eu já tenho 6 anos de diagnóstico, né? São 6 anos que eu lido com o câncer. E aí 2019 veio e subiu para a cabeça. Eu falo que subiu para a cabeça, né? Que deu tumor no sistema nervoso central, que é na parte de trás. Aí foram 5 tumores. Aí eu tive que operar. Eu operei o tumor maior, que não ia ter como lidar com ele na radioterapia. Depois eu fiz mais 10 radioterapias. Aí eu perdi o cabelo daqui para baixo, que foi onde pegou a radiação. Aí eu fiz rádio, eliminou tudo, fiz a cirurgia, ele conseguiu tirar tudo. Isso tudo lá na Inglaterra Tudo ainda. lá na Inglaterra. Aí eu fui para Londres, no hospital, né, no King's Hospital. E o tempo entre o Léo saiu, você começou a quimioterapia, isso foi pro cérebro? Foi qual o intervalo? 2019, o Leonardo nasceu em abril de 2018. Eu segui o tratamento ali e tal, tava beleza, tava só no controle. Quando foi em 2019, aí veio o tumor na cabeça. Aí eu comecei a ter que tratar esse tumor da cabeça, aí começou tudo de novo. Aí fiz radioterapia, fiz cirurgia. Aliás, fiz a cirurgia primeiro, depois a rádio. Aí depois, me recuperando, aquela coisa toda, veio de novo pra cabeça. Aí, de novo, aí eu falei, caramba, agora de novo fazer outra radioterapia. Como tinha pouco tempo que eu tinha feito rádio, aí a médica falou assim, não, vamos ter que fazer uma outra rádio, você vai ter que ir pra Londres, porque aqui na região não tem esse tipo de radiação. Então, você vai ter que ir pra lá. Então, eu fui pro Guy's Hospital, em Londres, para poder fazer essa outra radioterapia. Aí foram 3 ciclos. Aí esses ciclos eram maiores, eles eram de 45 minutos cada um. Né? Antes era coisa de nem 5 minutos, jogou a rádio, acabou. Agora não, tinha que ficar 45 minutos com a cabeça parada, não podia mexer e tal, e foi muito difícil. E aquilo queimava minha cabeça aqui assim, era horrível. Aí fiz as 3, eliminou de novo. Ótimo, beleza, vamos seguir então, vida que segue. Aí vários efeitos colaterais, beleza, vamos lidar com tudo, vamos adaptar e vamos fazer o que tem que fazer. E vamos lá. Aí veio de novo, quando foi em dezembro de 2020, deu de novo na cabeça. Aí a médica falou assim, Juliana, não tem mais jeito, porque é um período muito curto de tempo. Então, como a gente vai fazer? Não tem mais o que fazer. Não tem medicação, não tem radiação mais, você já pegou dá mais, né? O que a gente tem hoje na medicina, eu vou pedir a Foundation para patrocinar isso daí, né? Vamos dizer assim. E aí, eles arrumaram o Kadcyla, que é uma medicação que eu utilizei, mas ela falou, eu acredito muito pouco que vai funcionar, porque eu vou tentar 3 ciclos dessa medicação. Se com 3 ciclos ela começar a funcionar, beleza, a gente segue. Se não, fim da linha. Você havia dito que em um determinado momento o médico te deu um prazo de vida, né? Foram 3 meses que você havia 3 dito. meses. O que você acha de... E lá se foram 5 anos. 6 anos 6 já anos, tem. pois é. O que você acha disso, assim, do médico dar um tempo para a pessoa? Então, as pessoas me perguntam muito isso, é uma ótima pergunta mesmo. Eu penso o seguinte, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de saber das coisas. Uhum. Eu gosto de saber a realidade. Porque assim eu posso me preparar para aquilo, né? Eu posso decidir o que é que eu quero fazer com aquilo. Mas nem todo mundo aceita isso de uma forma muito boa. Então, assim, eu sou da opinião de que eu concordo com o médico. Ele tem que dizer o que tá na mão dele, o que ele tem de recurso. Ele não pode ficar me iludindo. Ah, não, vai dar certo. Não, vai lá, vamos fazer isso aqui e tal. E ficar, sabe, me criando expectativas que talvez não vão ser alcançadas. Então, ele tem que ser verdadeiro comigo, até para eu acreditar nele, senão depois eu não vou acreditar mais nele. Então, eu prefiro que seja assim, porque eu acho certo fazer assim, porque eu prefiro, porque eu gosto que seja assim, porque eu sei lidar com essa situação, mas eu entendo que tem muita gente que não sabe lidar. Então, eu falo assim, a gente precisa aprender a lidar com as coisas, a gente precisa entender o seguinte, o que tem na mão do médico? É essa informação, é o que ele estudou, é o que ele sabe, é o que dá para ele fazer. Agora, quem define quanto tempo você vai viver é Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. É uma questão muito... até envolve até ética e moral. É uma questão muito pessoal, porque, como você disse lá no hospice, né? No hospice. Você aprendeu a lidar com a morte de um jeito que... Diferente, muita gente não lida. Né? Porque é a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai nascer e vai morrer.
Isso. Só que a morte, ela é o maior dilema humano, assim, porque apesar de ser a única certeza, a gente nunca quer que ela aconteça. Nunca quer que ela aconteça. E é ela que muitas vezes leva a gente a criar um divino. Exato. Porque assim, a morte. Exato. Porque quem morre, a gente sabe que a morte vai sofrer não quem vai. Quem fica. Então, se muita gente diz assim, bom, mas eu tenho medo da morte. Você tem medo da morte Exato. por quê? Porque você não sabe que tem além dali, de acordo com a sua religião. O medo do desconhecido. Acabou, é uma tela preta, que é o fim, ou você não quer morrer para deixar de viver isso aqui. Então, tem muitas vezes, a morte é uma coisa muito... Quando você fala do assunto morte, não tem um certo e um errado. Não tem. Porque é uma coisa muito individual. É muito pessoal, assim. E quem lida, geralmente, com experiências de morte, tem a experiência de quase morte que a pessoa própria vive, ou morte na família. Sim. Às vezes, uns começam a lidar de uma forma, outros de outra. Exatamente. E no seu caso, graças a Deus, você aprendeu a lidar com aquilo por uma circunstância que a vida te trouxe. Que trouxe, exatamente. A verdade é que você tem uma inteligência emocional muito grande. Resiliência, né? Adquirir com esse tempo. E como o nosso episódio, esse aqui tá acabando agora, vamos aproveitar para falar sobre os livros, porque é muito legal ver você passando, né, as informações e a sua força para outras pessoas que passam por isso. A história da Juliana, ela é muito longa. Ela é muito longa. Muito interessante, por isso a gente, assim, vamos continuar. Claro. Vamos encaminhar esse aqui pro fim, porque não daria pra contar em um episódio. Não dá um dois. episódio Isso é história de filme. É muita coisa. Isso é uma história de... Se você pegar um filme com essa história, você fala assim, que roteirista que ia pensar isso? Né? Quando a gente vive histórias que a gente costuma ver numa novela, alguma coisa assim, até parece que isso acontece. Mas quando a gente vive histórias, você fala, pô, isso realmente acontece. Se essa história cair na mão de um roteirista de cinema, de um autor de novela, o cara leva isso, bota na Globo. A ideia é essa mesmo. E a pessoa pensa assim, cara, como assim? Isso é mentira. Não, isso é verdade, isso aconteceu. Então, ó, esse aqui é um dos livros da Juliana. Esse é o primeiro, Entre Laços, que fala um câncer, uma gravidez e um grande milagre. Que o seu grande milagre, no caso, é o Leonardo. É o né? Leonardo. Que tá aqui até hoje, tá com 6 anos. Esse livro eu trago toda a história desde o início, desde quando eu fui morar em Londres, em Canterbury, né? Tem várias fotos, tem vídeos exclusivos da minha galeria pessoal que estão em QR Codes. Isso é uma novidade que eu trouxe, E tem uma playlist também no Spotify. Então esse livro, ele traz toda a minha história até eu voltar pro Brasil. Porque como eu falei, a médica disse que eu não teria mais jeito, então eu tive que voltar pro Brasil porque eu tinha meses de vida, segundo ela. Então eu falo que eu tô com prazo de validade vencido, eu já tô vencida, né? Então, eu brinco assim. Então, esse livro, ele traz até esse momento em que eu mudei para o Brasil. Então, traz toda a história. Tem várias dicas para quem é paciente, né? Para lidar com a situação. Então, eu tô aqui nesse livro dizendo que se você descobrir o câncer logo depois que você tá grávida, que é o que a maioria das vezes acontece, né? No meu caso, eu descobri o câncer logo depois da gravidez. Mas a maioria dos casos é a gravidez depois o câncer. Então, eu tô aqui para dizer para você, é possível. Tá? Só que eu não estou recomendando que você engravide dentro de um tratamento de câncer. Aceitar o diagnóstico, né? Isso. Não é se trancar nele, assim, minha vida acabou. Se você aceitasse aquele diagnóstico de 3 meses de vida... né? Exatamente. Então, tipo assim, para mostrar que... E eu não sou o único caso, tá? Existem vários que eu conheço, né? E que eu acompanho até hoje, que se tornaram minhas amigas. Então, assim, eu tô aqui para dizer isso. É possível. Mas não... Tente engravidar se você estiver em tratamento, porque vai ser muito pesado, vai ser complicado e pode levar à morte também, claro. Então, é um risco que você tem que assumir. Então, eu trago várias informações importantes nesse livro, para quem é rede de apoio, para poder ajudar outras pessoas. Então, tem dicas, porque às vezes você não sabe como lidar, você quer ajudar, não sabe como. Então, tem várias coisas interessantes aqui. O segundo livro já foi pedido do leitor do primeiro. Eles começaram, não, Juliana, vamos escrever o segundo, eu quero saber o resto da história, eu quero saber porque eu sei que você tá aqui. Então, veio Entre Laços, volume 2, A Luta contra o Câncer e Um Grande Propósito. Aí esse aqui a gente vai falar num próximo episódio. No próximo episódio. Então, esse aqui, quem quiser pode entrar em contato com a Juliana no Instagram, no WhatsApp. A gente vai botar os contatos dela para quem quiser, para quem tiver interesse, para rede de apoio, para pessoas que gostam de ler uma história de vida linda. Real. Para quem tá passando por isso, não perder a esperança. Entre Laços. A gente vai deixar os contatos dela aqui. Isso. E eu queria pedir para vocês curtir, compartilhar, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, porque quanto mais impulsionamento dá, mais essa história vai chegar para mais pessoas. Exatamente. Compartilha com todo mundo aí no WhatsApp, né? Famílias, amigos. E
nesse mesmo bate-programa, nesse mesmo bate-local, estaremos aqui com a Juliana continuando. Na semana que vem, você volta aqui no nosso canal para continuar ouvindo essa história, para saber que fim... que fim não. Como qual continua? Qual a sequência? Porque o fim não é a gente que vai saber, só Deus vai saber. Só Deus que sabe. Qual a sequência dessa história? Porque eu tenho certeza que você vai voltar para ver com a gente. Beleza? Tamo junto. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo.